Fazendo um levantamento sobre um tema e eu cheguei à conclusão que o Brasil é um dos poucos países do mundo em que o verbo vencer é mais usado para dizer que o prazo acabou do que para dizer que a gente ganhou qualquer coisa. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o verbo vencer no Brasil tem mais a ver com perda de prazo, tipo validade de iogurte, do que com vitória? Olha só isso. Área de resíduos sólidos. Um setor em que tem empresas muito capazes e um governo roda presa pra caramba, atrapalhando e que faz o verbo vencer ser sinônimo de perder prazo. O que é esse tal de resíduo sólido? Resíduo sólido é um nome bonito para falar lixo, gestão de lixo, né? Lixo. É um troço que está na nossa vida, né? A gente produz 1 quilo de lixo por dia. Você vai dizer, pô, mas eu não produzo 1 quilo de lixo por dia. Produzo 1 quilo de lixo por dia. Porque você pega o estoque de lixo que o Brasil produz num ano, divide por habitante e você chega à conclusão que dá 1 quilo de lixo por dia. Por que dá 1 quilo de lixo por dia e você não percebe? Você compra 4 televisores ao longo da sua vida, ou 5, tem que dividir o peso dessas embalagens. Você compra 2, 3 geladeiras, ela vem em umas embalagens grandonas. Você comprou um carro, aquelas embalagens que acompanharam as peças que foram transformadas no seu carro, tem que ser atribuídas a quem compra o carro também, né? O pallet sobre o qual ficam os refrigerantes que também estão embalados e que você compra no supermercado, tem que atribuir a alguém. Então você divide per capita. Não quer dizer que na sua casa, só com aquelas embalagens de comida, você consome 1 quilo, produz 1 quilo de lixo. Ainda assim, perceba que cada vez mais os produtos menores vão tendo embalagens cada vez maiores. Lembra como era a embalagem lá no passado? Você ia na padaria, pegava um brulho de pão, né? Aí você ia na feira, colocava tudo dentro de uma sacola de feira, tudo meio misturado. Hoje em dia, tudo vem com embalagem de isopor. Pega a caixa de um aparelho eletrônico para você ver. Lá dentro tem uma pecinha, a embalagem tem 15 vezes o tamanho da peça. Então a gente produz 1 quilo de lixo por dia. Ao longo da vida, você vai produzir 28 toneladas de lixo. 28 toneladas de lixo, vivendo aquilo que é a expectativa de vida do brasileiro. 28 toneladas de lixo. E o lixo, ele vai mudando conforme você vai progredindo. Não só você, como o país. Então, um país muito atrasado produz muito lixo orgânico. Um país mais avançado produz muito mais lixo reciclável. Lixo reciclável tem utilidade, lixo orgânico também tem utilidade. O lixo é algo do que a gente quer se livrar, assim como o esgoto da nossa casa, a gente também quer se livrar dele. Assim como a gente quer que chegue na nossa casa a energia, a gente quer que chegue na nossa casa a água, a gente quer que chegue na nossa casa a internet. Então tem coisas que a gente quer que estejam lá conectadas para entrar e tem coisas que a gente quer que estejam conectadas para sair. O lixo é um desses itens que a gente quer que estejam conectados para sair. Imagina como era. Aliás, outro dia eu li uma reportagem sobre como era Nova York em meados do século XIX. Os cavalos morriam nas ruas e lá eles ficavam. Cavalos, porque imagina, era tudo com charrete, com carroça, então os cavalos eram um problema, e morriam os cavalos, como morria aqui também no Brasil, e na Europa. Você imagina o que era Paris. Paris era uma cidade nojenta, Londres era fétida, e assim era. Hoje em dia você não tem essa percepção, apesar da gente ter uma sensação muito ruim em muitos lugares, mas nada que se compare ao nosso passado. Por quê? Porque o lixo é coletado, o lixo é levado para algum lugar. Só que no Brasil, infelizmente, esse lixo é levado para algum lugar. Não é levado para o lugar certo. Mais de 40% do lixo brasileiro vai para lixão. Lixão. Tem o lixão que ganhou um nome bonito, que é o lixão que eles chamam de aterro controlado. Não é aterro, não. Porque o aterro sanitário é uma construção. O aterro sanitário tem controle de chorume, o aterro sanitário tem controle de drenagem, tem controle
do gás que ele produz. Mas esse tal aterro controlado é o lixão gourmetizado. É um nome bonito para lixão. Eles vão lá e enterram o lixo. Não é aquele lixão que a gente está acostumado a ver em filme, mas aqui no Brasil tem 3.000 lixões, muitos dos quais, aquele lixão em que o ser humano briga com o porco, briga com o cachorro, briga com o urubu, disputando o que dá, com o cheiro horroroso. Tem isso no Brasil. Você sabe que tem isso no Brasil. No Brasil ainda tem 3.000 lixões. Nem todos são desse tipo. Muitos deles são desse tipo. Então, definiu-se em 2010 que em 2014 os lixões deveriam acabar. O prazo venceu, o Brasil não, porque o lixão não acabou. Aí em 2014 fala, não, vamos dar até 24 para acabar? Ano passado, agosto do ano passado. Não acabou. 10 anos depois, considerando 2010, 14 anos depois. Não acabou. Venceu o quê? O Brasil não, o prazo. Venceu o prazo. No Brasil, o prazo vence, o país não. E a gente perde tempo, a gente perde dinheiro, a gente perde a oportunidade de progredir. Investindo em aterros sanitários, investindo na eliminação dos lixões, o Brasil muda de patamar. Uma parte dessa troca, uma parte desse investimento, uma parte dessa redução pode ser feita com muita facilidade. Por incrível que pareça, 3.000 lixões podem virar 1.500 lixões assim, ó, pá, num estalo de dedos. Basta os prefeitos começarem a deslocar os caminhões para até 100 quilômetros no máximo de suas cidades, em vez de usar o conforto de jogar em qualquer canto. Só aí você eliminaria 1.500 lixões de largada. Depois tem que fazer investimento. Uma segunda etapa, terceira etapa, aí tem que fazer investimentos para poder acabar com os lixões. E o Brasil ter os aterros sanitários. Ontem, e eu estou falando disso não é por outro motivo, ainda que seja um problema que a gente possa discutir a qualquer dia, a qualquer hora, mas ontem teve um evento em São Paulo sobre uma conferência falando justamente de resíduo sólido, de uma oportunidade que o número de aterros no Brasil pode dar, o aumento do número de aterros pode dar, que é a produção de biometano. O biometano é um combustível, é um biocombustível, é um combustível que você obtém quando você purifica o biogás, que é o que sai do lixão. Você pega aquele biogás, purifica, sai o biometano. Ou seja, ele pode ser usado como combustível para transporte, pode ser usado como geração de energia. É gás, é um gás. Pode ser misturado ao gás natural. Então é um processo, você começa a iniciar um processo de... Iniciar não, né? Intensificar um processo de descarbonização. Além do biometano, o aterro sanitário está ligado a hidrogênio verde e está ligado a um combustível chamado SAF, que é um combustível para aviação e que você pode fazer a partir de óleo vegetal, de biomassa, de gordura animal, você pode fazer também a partir da queima de gás dos aterros. Então você vê que tem uma grana e você tem um processo de descarbonização, ou seja, avanço ambiental, porque você elimina o lixão. Avanço ambiental porque você aproveita esse gás. Avanço ambiental porque você descarboniza. Então você entra num mundo muito moderno. E aí é interessante ver o que disse neste evento o presidente da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. Ele disse o seguinte, que o Brasil vive... Veja, ele representa as empresas, tá? Não o governo. A entidade, a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, representa as empresas que operam nessa área. O presidente dessa entidade, que é o Pedro Maranhão, ele disse o seguinte, o Brasil vive no setor com um pé na era medieval,
porque afinal nós temos esses lixões. É medieval, as cenas são horrorosas. Eu falei de Nova York de 1850, eu falei da França, imunda, fétida, Londres. É aquilo. É um ambiente nojento, medieval. E um pé no século XXI, porque a gente está discutindo biometano, hidrogênio verde, SAF. Você percebe? A gente, no mesmo segmento de resíduo sólido, um pedaço vai para o lixão e um pedaço pode parar de ir para isso e a gente começar a ir para o século XXI. Que a gente já está, né? Vamos combinar. A gente fala do século XXI, mas nós estamos no século XXI há 24 anos, né? Considerando que ele começa em 2001. Há 24 anos no século XXI. E a gente vive essa realidade podre em 40% da destinação. Agora, por que isso acontece? Porque as empresas não querem? Não, as empresas querem, porque as empresas vão ganhar mais, as empresas vão lucrar mais, as empresas vão ter mais utilidade, vão ser muito mais fortes, o setor fica muito mais poderoso, então para as empresas interessa. Agora, por que o governo não vai? Porque é um governo roda presa. Porque essa área ambiental é um horror. Porque para aprovar um aterro leva, em alguns casos, até 8 anos um aterro sanitário. Para liberar um aterro sanitário até 8 anos. Como é que a gente vai fazer a universalização? Como é que a gente vai fazer promover a erradicação dos lixões neste ritmo de cágado? Não tem condições de mudar essa realidade desse jeito. Pedro Maranhão chega a dizer, e ele disse mais de uma vez, que nós somos uma Arábia Saudita de combustível renovado. Cada aterro é um poço. Já imaginou? Em cada aterro você tirando biometano, tirando oportunidade para você descarbonizar, você ganhar dinheiro com reciclagem, com a utilização total do lixo. É uma coisa fantástica, porque entram as coisas úteis na sua casa e hoje o que sai é inútil. Mas ele não é inútil. Aquilo que sai da sua casa é útil, mas hoje não é utilizado. A nossa produção é risível e vários países estão avançados nessa produção. Alguns lugares, como a Europa ou você pega o Japão, eles têm incineradores gigantes. Aquilo é uma fortuna, é uma usina, custa caro pra caramba. Estados Unidos tem aterro. A gente tem que ir para a área de aterro. A gente tem aterro aqui e tem aterro nos Estados Unidos porque você tem espaço na Europa. No Japão não tem espaço para nada. Aí o custo. Então aqui até pode justificar em algumas áreas, na Baixada Santista, um ou outro lugar, você pode pensar num incinerador. Porque não faz sentido você subir para São Paulo. E os motivos são pontuais. Mas é importante que se diga, tem que investir pesado nessa área. E o governo enrola. É muito atrapalhado. Quando a gente fala em reciclagem, o Brasil não chega a 8% de reciclagem. Que é nada. A gente avançou, não era menos ainda. Mas o que acontece em outros países, não acontece aqui, que é uma associação para avançar. Aqui você vê as empresas inconformadas, porque elas estão vendo que elas têm uma solução na mão, e o governo, todo atrapalhado, uma visão antiquada, pilotada pelo Ministério do Meio Ambiente, que é atrasadíssimo. Você põe lá qualquer um, todos são atrasados. Troca o ministro, é atrasado, porque tem uma máquina atrasada, que enxerga sempre alguém com pedido como um malvado que está querendo aprontar, que está querendo levar uma vantagem, que está querendo fazer uma patifaria. Ou seja, não é um modelo ganha-ganha. É um modelo em que eles enxergam que se alguém vai ganhar, o Brasil vai perder. O que é uma loucura. Não faz o menor sentido. Tem discussões muito complexas ligadas à operação do lixo. Por exemplo, você na sua casa paga pela energia elétrica. Você na sua casa paga pela água. Você na sua casa paga pelo gás. Se você usar mais gás, você paga mais gás. Se você usar mais energia elétrica, você paga mais energia elétrica. E se você usar mais água, você paga mais água. No entanto, você não paga
o lixo. E aí nós já tivemos uma discussão louca, lembra? A Marta Suplicy ganhou o apelido de Martaxa porque ela colocou essa discussão na mesa, que não é uma discussão idiota, não. Uma pessoa que produz muito mais lixo do que outra pessoa, ou uma que produz muito menos lixo do que outra pessoa, todo mundo paga a mesma coisa em impostos para a prefeitura. Seria mais justo retirar esse valor que hoje a prefeitura gasta com a coleta e transferir esse valor para que cada um pague em separado. Agora tem que diminuir os impostos, né? Tem que tirar os impostos. Quanto? Não sei. Tem que ver lá. Quanto é que custa para coletar o lixo da sua cidade? X. Tira isso, dá o desconto no imposto e as empresas começam a receber direto. E você pode cobrar pela qualidade, você pode garantir, não vai ter greve da coleta do lixo, etc. E já um valor que garanta a destinação final, porque para você é importante ficar livre do lixo, livre das doenças, perto da saúde, perto do progresso. E o dono do lixo pode se tornar um sócio da produção da energia que ele produz, porque ele tem o lixo. Aquele lixo que ele produz também pode se tornar um valor para ele. Afinal, aquilo ali pode valer, não sei, R$1, R$10 por mês, R$5 por mês, R$30 por ano, eu não tenho a menor ideia. Mas aquilo tem valor. Tanto tem valor que a empresa poderá transformar isso em gás e ganhar dinheiro. Então, é razoável que você seja, não digo um acionista de uma empresa, mas que você seja credor de um valor qualquer que abata no valor, no custo do serviço cobrado pela empresa. Você acredita que a prefeitura faz esse cálculo hoje? Você acredita que a gestão da prefeitura sobre o lixo seria melhor do que uma gestão privada? Eu, pessoalmente, não acredito. Tem muita gente que acha que é uma bobagem isso que eu estou falando. Mas essa discussão não é a mais importante. A mais importante é a gente embicar para o progresso, sair do século da era medieval, como diz o Pedro Maranhão, e a gente migrar, pelo menos ficar todo mundo no mesmo ano, né? Na mesma década, no mesmo século. Porque nós também séculos separados e é injusto. E, só para encerrar, adivinha aonde tem mais lixão? Vocês acham que é nas regiões mais ricas do país ou vocês acham que é nas regiões mais pobres do país? Não preciso responder, né? No sul, só 5% dos municípios têm lixão. No sudeste é 12%. No centro-oeste e no nordeste, 52% dos municípios. E na região norte, 74% dos municípios. Olha que coisa injusta. É lógica, mas é injusta. E isso é um problema. O que reafirma o que eu falei. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que o verbo vencer é usado mais para dizer que o prazo acabou do que para dizer que a gente está ganhando uma batalha. E aqui é uma batalha que a gente não pode perder. É uma batalha contemporânea, é uma batalha dos países do mundo. O Brasil é o país verde por excelência. O Brasil é o país que pode dar o grande salto. Nós temos a COP30 sendo realizada esse ano aqui no Brasil. O Pará é um estado de lixões. O Pará é um estado de palafitas e de lixões. A gente tem que mudar esse cenário. Não é culpa deste ou daquele governante, mas é culpa dos governantes. É culpa de uma estrutura que perpetua a miséria, se vale dela e convive bem com essa ideia de que os prazos podem ser vencidos, né? Os prazos podem vencer. Só o prazo vence no Brasil. Não faz o menor sentido. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.